Joseph Seymour, o avivamento não começou na Rua Azusa. O avivamento começou numa rua chamada Bonnie Braille, uma casa. Então muitos focam na Rua Azusa, mas o avivamento começou num grupo de irmãos que se reuniam numa casa, nessa rua Bonnie Braille, aonde cada vez mais chegavam pessoas e ali eles buscavam o Senhor e Deus, aquele fogo, aquela notícia começou a se espalhar para as demais cidades. E muito do que nós vivemos hoje é fruto daquele avivamento. Louvado seja Deus. Uma semente de um homem que buscava a presença do Senhor, irmãos. Um homem que pagou o preço, um homem que investiu a sua própria vida. Irmãos, eu bato nessa tecla em todos os lugares que eu vou, irmãos. O Evangelho, não existe Evangelho sem renúncia do nosso eu. Verdade. Não existe Evangelho sem renúncia da minha vontade. Aleluia. Lembram de Jesus no Getsemane, capítulo 26 de Mateus? Jesus entra no Getsemane e por 3 vezes ele repete a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos aqui agora à pergunta básica: qual era a vontade de Deus com o Filho? A vontade de Deus com Jesus era crucificá-lo. Verdade. Então cuidado quando você orar pedindo: Deus, eu quero fazer a tua vontade, porque a vontade de Deus, irmãos, é crucificar o nosso velho homem. Aleluia. Crucificar o eu. Verdade. Nós não viveremos avivamento, irmãos, nós não viveremos o verdadeiro evangelho, o verdadeiro avivamento, se nós não renunciarmos o nosso eu. Verdade. Se nós não entendermos o significado da cruz. É verdade. Não existe evangelho sem cruz. Tira a cruz, o evangelho ainda existe. É óbvio que nós recebemos, herdamos o desejo, né, dos nossos antepassados, de querer a glória de Deus, mas só há um caminho para a glória, irmãos. Oh, aleluia. A cruz. Aleluia. Eu não sei aqui quantos sabem, mas o Cristo que habitava dentro de Jesus só foi revelado na cruz, Deus. Quando ele morre, rasgou, o Cristo veio. O Cristo era um mistério que Jesus carregava dentro dele. Porque pense comigo, quando as pessoas olhavam para Jesus, elas olhavam quem? Um filho de carpinteiro. Olha lá o carpinteiro. Que ainda não é o Cristo. Zombavam. O Cristo veio para fora quando ele morreu na cruz. A glória de Deus se manifestou. Aleluia. Então, se a igreja quer glória, ela tem que ir para a cruz. Glória a Deus. Aleluia. Só existe glória depois da cruz. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou citando os textos aqui, irmãos, e vocês vão anotando aí. Quem está gravando, quem está anotando aí. Mateus capítulo 4, Satanás chama Jesus e diz para ele, e faz uma proposta para Jesus. No cume do monte, ele diz assim: eu te darei todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Sabe qual foi a proposta de Satanás para Jesus? Eu tenho um evangelho para você, um reino para você, sem você precisar ir para a cruz. Pasmem com o que eu vou dizer agora. Sabe qual é a proposta de Satanás nos nossos dias hoje para a igreja? Viva o evangelho sem cruz. Viva o reino de Deus sem cruz. E muitos têm embarcado nessa, irmãos. Verdade.
Santo Deus. de viver no reino, viver no evangelho sem cruz. É verdade. Então, irmãos, é importante, né? Eu estava falando sobre investir em literatura, investir em bons livros, investir na leitura das Escrituras, irmãos. Eu faço aqui uma reflexão, irmãos, que é um quadro. Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro, segunda-feira nós ficamos 9 dias lá. Minha esposa ministrou num congresso de mulheres, só para mulheres, e eu fiquei ministrando ali em algumas igrejas no Rio. Irmãos, a igreja brasileira sofre de analfabetismo bíblico. Não precisa levantar a mão, por favor, não vamos entrar aqui num clima de constrangedor. Mas quantos de nós aqui dentro nunca leram o Novo Testamento todo? Quantos de nós aqui nunca leram a Bíblia uma vez, pelo menos, toda? Então, irmãos, nós temos que entender, irmãos, que avivamento, a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, que o avivamento, ele vem de uma semente, de um grupo de remanescentes que pagam o preço da oração, do jejum, da santidade, da entrega, da renúncia. Eu estava falando com a pastora Roseli, logo que cheguei aqui, falando com ela, que muitos, eu uso um texto, depois você lê em casa, não dá para nós ler aqui, que ele tem 60 e poucos versículos. Gênesis 24. Nós temos um quadro ali, irmãos, de figuras proféticas, tipológicas, de Gênesis 24. Abraão, figura de Deus Pai. Chama o seu servo, ali não está o nome no texto, mas quando você vai para Gênesis 15, você descobre o nome. É Eliezer, o Damasceno, o servo mais antigo de Abraão, figura do Espírito Santo. Ele diz assim: Eliezer, vai lá e busca uma noiva, uma esposa para o meu filho Isaac. Isaac é figura de Cristo. Rebeca, figura da igreja, nós, irmãos. Eu sou Rebeca, você é Rebeca, nós somos a Rebeca. E chega na reunião familiar, o Labão, o irmão lá, o Labão, o tio, né? E a mãe querem ficar, porque o Eliezer colocou a bagagem dos camelos para fora, tinha joia, tinha ouro, tinha riqueza. E eles disseram: fica mais um tempo. Não, eu tenho que voltar. Chegou a hora, chama ela. E lá no versículo 58, 59, eles perguntam: e aí, você vai com ele? A resposta da Rebeca é uma resposta poderosa, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Não é uma noiva que fica titubeando entre dois pensamentos: vou ou não vou, caso ou não caso. Ela diz: eu irei. E eles pegam e ela volta, guiada por Eliezer, guiada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ser guiada pelo Espírito. Não existe avivamento se eu e você não formos guiados pelo Espírito. E eu estava falando, vou chegar no ponto que eu estava falando com a pastora Roseli. A Rebeca veio montada em camelos, e os camelos trouxeram ela até Isaac. Aqueles eram 10 camelos cheios de riqueza. Só que quando a Rebeca viu Isaac, perguntou para Eliezer: quem é? E ele disse: isso é o meu senhor. Ela baixou o véu, e diz o texto que ela apeou do camelo. Ela se jogou do camelo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que a Rebeca não ficou presa às riquezas dos camelos. As riquezas dos camelos eram apenas o meio de transporte para a igreja chegar até Cristo. O problema é que muitos hoje, irmãos, estão montados nos camelos que levam até Cristo, só que não querem mais descer dos camelos. Deus. Estão presos ao ouro e à prata e ao dinheiro. Não quer nem que Jesus venha. Nem querem. Porque se Jesus vier, vai acabar com o reinado deles. Verdade.
Isso é muito sério, irmãos. O destino da noiva é casar, irmãos, com ele. Irmãos, eu estava no escritório um dia desses e veio os pensamentos com o Espírito Santo e eu anoto. Pode parecer simplista demais o que eu vou dizer, mas esse livro aqui, irmãos, o Senhor falou comigo assim, ó, filho, esse livro se divide em 2 capítulos. Vou falar para vocês aqui. A Bíblia, Aleluia! a Bíblia tem 1189 capítulos. Verdade. 929 capítulos no Velho Testamento e 260 capítulos no Novo Testamento. E o Senhor me falou assim, ó, esse livro se divide em 2 capítulos, Pedros. A vinda do Senhor, primeiro capítulo. Segundo capítulo, a volta do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso! Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja precisa entender isso. Irmãos, eu compartilho com vocês aqui, não é o fato de eu ter escrito 3 livros que eu não vi isso na minha vida. Eu acabei de comprar, parcelei um cartão de crédito, estudando um teólogo brasileiro, um menino novo, novíssimo, mas muito centrado em Cristo. Ele indicou Bíblias de estudo, as melhores Bíblias de estudo para do Brasil. Eu fui lá na internet, anotei o nome e comprei. Acabei de comprar essa semana, para pagar em 4 vezes. Porque nós temos, irmãos, que ser uma igreja. Irmãos, abra comigo. Pastor, eu estou aqui à vontade. Eu estou fora do script que eu preparei aqui. Tá? Estou fluindo aqui. Abre comigo em Apocalipse capítulo 12. Louvado seja Deus! Santo. Aleluia! Apocalipse capítulo 12. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim, preste atenção, ele não queria matar a mulher, ele queria devorar o filho que estava dentro da mulher. Verdade. Irmãos, deixa eu explicar isso para vocês. E pegue no espírito que eu vou falar aqui. Essa mulher aqui vestida de sol, pastora Luzeli, é a igreja. É a igreja iluminada, cheia da revelação da palavra. Irmãos, a noiva de Cristo, ela é gloriosa. Aleluia! A igreja não é essa que nós vemos aí fora, mas ela existe. Amém. E ela é gloriosa, ela é revestida de luz, ela é cheia da revelação. O sol aqui, o brilho do sol, é uma igreja que tem revelação, irmãos. Aleluia. Revelação de quem ela é, revelação do propósito que ela vai cumprir na terra. É Deus. Agora preste atenção, essa mulher está grávida. Ela está gerando algo dentro dela. Agora, irmãos, sabe o que a igreja, eu falo a igreja de forma geral agora no globo terrestre. Sabe o que nós estamos gerando? O Filho. Aleluia. O varão. O Cristo corporativo. Aleluia. O Cristo coletivo. Glória a Deus! Irmãos, esse caso aqui é o mesmo caso de Mateus capítulo 1.
a partir do versículo 18. Quando eu entendi isso, eu comecei a viver a minha vida cristã de forma diferente, irmãos. Amém. Maria, grávida de Deus. Glória a Deus. Sabe como nós temos que viver a nossa vida cristã para viver o avivamento, irmãos, nos últimos dias? Nós temos que andar com uma consciência de que nós estamos grávidos de Deus. Nós estamos grávidos de Cristo. Sabe o que você está gerando na sua vida cristã? Ou pelo menos deveria estar gerando? O Filho. O Peterson falou aqui na oração, que é a frase uma das que eu mais prego por aí afora. O propósito de Deus, irmãos, conosco é que sejamos transformados na imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Quando Deus olha para a Terra, segundo dizem, nós estamos indo para 8 bilhões de pessoas no planeta. 7, 8 bilhões. Quando Deus olha para o globo terrestre, Ele só enxerga 2 homens. Ele não enxerga Gustavo, Ele não enxerga João, nem Pedro, nem Maria, nem José. Ele enxerga somente 2 homens na terra: Adão e Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Se você está em Adão, você não será aceito por Ele naquele dia, porque Ele não aceita Adão. Se você está em Cristo, você vai Aleluia. viver a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Por isso, irmãos, que nós temos que viver o Evangelho com essa consciência. Abra comigo agora, irmãos, no livro. Por isso a fúria, aqui só comentando no Apocalipse 12, por isso a fúria do inimigo, por isso que ele não quer matar a mulher, ele quer impedir o filho da mulher nascer. Irmãos, vou fazer um outro comentário aqui. O diabo não tem interesse em fechar a igreja, esqueça isso. Ele não tem interesse em fechar a igreja. Basta com que a igreja continue pregando o que ela está pregando. Está prestando um serviço para o Satanás. Do jeito que a igreja brasileira hoje está, irmãos, ele não quer fechar a igreja, porque a igreja está pregando coisas que não interessam a Deus. Eu não sei se você já ouviu o que eu vou dizer agora, mas o Evangelho é Cristo. Amém. Glória a Deus. Ele é a boa notícia. Amém. Ele é aquele que pagou a minha dívida e a sua dívida. Que era Aleluia. Graças a Deus. Ele é aquele que morreu, mas que ressuscitou para nos dar uma nova vida agora em Cristo. Aleluia. Irmãos, nas cartas de Paulo, que são 13, por mais de 230 vezes, Paulo vai escrever em Cristo. Ele vai usar a preposição em. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tudo posso naquele, em, que me fortalece. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia não tem nenhuma promessa para nós fora de Cristo. Verdade. Grande Deus. Nenhuma. É tudo em Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou desapontar vocês aqui. Falava com a pastora Roseli, quando eu compartilhei o texto da Rebeca, que os camelos são os meios de Deus prosperar a igreja, só que não pode ficar apegado ao camelo, tem que descer e casar com ele. Aleluia. Quando eu comentava, irmãos, isso com ela, nós precisamos, irmãos, entender
de forma muito categórica. Eu uso essa ilustração muito simples que todo mundo vai entender. Eu tenho aqui o meu óculos. O seu entendimento desse livro aqui, irmãos, ele vai depender muito de qual é o óculos que você coloca para ler. Tá? Vou dar alguns exemplos. Se você pegar o óculos da prosperidade, você só vai encontrar dinheiro nesse livro. Verdade. Abraão era rico, Davi era rico, Isaac era rico, Salomão era rico. Você só vai ler e enxergar dinheiro. Se você pegar o óculos da batalha espiritual, quando você lê esse livro, você só vai enxergar demônio nele. Guerra. E amarra, e solta, e arranca a cabeça. Aí você amarra, não amarrou direito, depois tem que amarrar de novo. É isso que eu não entendo, né? Amarrou, mas aí desamarrou sozinho, tem que amarrar de novo. Pisa na cabeça. Pisa na cabeça, aí o bicho vira. E assim, irmão, se você pegar esse óculos e pegar o óculos da cura interior da alma, você sempre vai tratar a alma. Aleluia! Mas não vai levá-la à cruz. E aí você sempre vai ter que ter um remedinho para a alma. Agora, irmãos, preste atenção. Se você pegar o óculos que eu chamo da centralidade de Cristo, quando você lê esse livro, e aqui está algo que talvez você fique um pouco decepcionado. Quando você pega o óculos da centralidade de Cristo e você for ler, eu dou sempre um exemplo, Peterson, 1 Samuel capítulo 17, a famosa luta de Davi contra Golias, o gigante. Quando eu pego o óculos da centralidade de Cristo, eu vou entender que Davi não sou eu. Eu vou entender que Davi é Cristo, que com uma pedra acerta a cabeça do gigante. Aleluia! Quando eu pego o óculos da centralidade de Cristo para ler esse livro maravilhoso, eu vou entender que o Golias não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu trabalho, não é o meu desemprego, não é a minha vida financeira. Isso aí não é meus gigantes. Não são os meus, porque não tem a ver comigo. É sobre ele esse livro. Glória a Deus. Esse é o problema de se pregar o evangelho que eu chamo de antropocêntrico. É você que começa a se enxergar. Olha, eu sou José, o meu dia vai chegar, a minha prosperidade vai chegar. Não. José é uma tipologia de Cristo e uma das mais completas da Bíblia. Não é sobre você, é sobre ele. Não pode tirar Jesus do cenário. Não pode. Para provar o que eu estou dizendo, para provar biblicamente, quando Jesus ressuscitou, a primeira pregação do Cristo ressuscitado, sabe qual foi o tema? Quantos aqui querem saber? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem da primeira pregação de Cristo glorificado. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Lucas 24. Deus de toda a glória. A partir do versículo 24. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus encosta neles e começa a conversar. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Versículo 25. Então
disse Jesus, ressuscitado, glorificado, celestial, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo 27, é chave. E começando por Moisés, e discorrendo por, repita comigo, todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava, repita comigo, em todas as Escrituras. Não tem para onde correr, meu irmão. Meu Deus, aleluia. Moisés representa o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo o Pentateuco tem Cristo lá. O cordeiro imolado era ele, sem defeito, na Páscoa. O pão ázimo, sem fermento, é Cristo, sem pecado. A festa da colheita, as primícias é Cristo, as primícias dos ressurretos. Aleluia! Êxodo, a coluna de nuvem que guiava o povo, não era Moisés que guiava o povo, você sabia? Nunca foi Moisés que guiou o povo. Foi a coluna de nuvem que Moisés olhava e dizia: é por lá que nós vamos. Cristo era a nuvem. Aleluia! Cristo era a coluna de nuvem à noite, de fogo à noite. Cristo era a água que era tirada da rocha. Cristo era o pão que descia do céu. Cristo era o caminho no deserto. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E aí, nesse texto ele vai dizer que todos os profetas falavam a respeito de Cristo. É verdade. Glória a Deus. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Agora ele vai acrescentar: nos profetas e nos salmos. Aleluia! Irmãos, é que nós temos que prestar atenção no detalhe, que quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, obviamente que não tinha Novo Testamento. Era só o velho, só as Escrituras. Então, quando eles liam as Escrituras, eles não estavam procurando teologia da prosperidade. Eles não estavam procurando o bem-estar deles. Eles estavam lendo as Escrituras para discernir o Cristo nelas. Aleluia! O Filho. Por isso, irmãos, que se nós lermos as Escrituras, lermos esse livro, se você lê ele apenas para conhecimento, a sua leitura está equivocada. Porque esse livro, o objetivo da Bíblia é nos levar até Cristo. Aleluia. É como o GPS que nós temos. A Bíblia é o GPS. Verdade. Se você quer ter um encontro com Deus, a Bíblia vai te dar esse caminho, o que você deve fazer. Aleluia. Porque a glória, irmãos, Jesus, ele falou algo muito interessante, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 2. Abra comigo. João 2. Deus de poder. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei.
Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Do seu corpo. Agora, irmãos, a profecia de Ageu, capítulo 2, versículo 9 é, preste atenção, irmãos, que muitos cometem um erro ao ler esse texto. Diz assim: a glória... quem é que falou aí, segunda casa? Falaram aí, a glória da segunda casa. Irmãos, eu vou ajudá-los. Não existe segunda casa. É a glória da última casa. Pegaram? Amém. Não é a glória da segunda, é a glória da última casa. Glória a Deus. É só você ler o texto aí. E a última casa, irmãos, eu vou dar uma dica. Parte dela está aqui. Amém. Aleluia. A igreja é a casa de Deus. Aleluia. E a igreja é aquela que recebe o fogo da inauguração da casa. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 7. Salomão, uma figura de Cristo. Uma tipologia. E ele está orando. Quando ele termina a sua oração, a glória de Deus desce na casa. Não é a casa que sobe, mas é a glória que desce. Irmãos, agora, por favor, preste atenção agora com todo amor e carinho. Quando Jesus voltar, eu creio. Eu sei que tem outras linhas teológicas que pensam diferente, mas nós não vamos morar no céu. Sabe por quê? Porque o céu já mora dentro de nós. Aleluia. Irmãos, eu creio que se nós morrermos hoje, sim, vamos para a glória. Mas eu estou falando da volta de Jesus, da consumação de todas as coisas. Nós não vamos morar no céu, irmãos. Porque o propósito de Deus começou de lá para cá, não daqui para lá. Então, se qualquer um de nós partir nesses próximos dias, vamos ficar lá no paraíso. Aleluia. Quer assim? Eu quero ir logo. É logo? Glória. Seio de Abraão, paraíso. Mas na volta de Jesus, no governo milenar de Cristo e a igreja, irmãos, 1000 anos, iremos governar a igreja, a terra, nós vamos governar a terra. Na volta de Jesus começa o milênio. Aleluia. Só que falar essas coisas é óbvio que não dá tempo. Mas o que eu tenho batido na tecla, irmão? A igreja precisa começar a conhecer com profundidade esses assuntos. É segurança. Porque, irmãos, a glória de Deus vai descer nessa casa quando ela estiver pronta. Aleluia. Glória a Deus. A casa de Deus não está pronta ainda, irmãos. Ela está sendo edificada desde o 3º dia, no domingo começou. A casa começou a ser edificada com o cabeça, a pedra angular dessa construção, Cristo. Desde o 3º dia, as pedras vivas começam a se juntar ao lado dessa. Isso aí, pastor. E começam a edificar, e está edificando. A casa está crescendo. Quando essa casa fica pronta, não tem mais por que Deus ficar no céu, Ele vem para a terra. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Porque Deus, até nele carrega no nome Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Então não sou eu que vou para lá, é Ele que vem para cá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, quando eu entendi essa realidade,
E eu sei que é complicado, às vezes as pessoas ouvirem, tá? Mas eu repito aqui, está gravado aí, alguém está gravando, está anotando. Eu estou dizendo que se alguém partir, glória. Mas você não vai ficar lá para sempre. Quando Jesus voltar, você vem para cá. Gênesis capítulo 1, tem um detalhe importante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Logo depois, você vai perceber que Deus começa a fazer algumas separações. Ele separa o dia da noite, ele separa a luz das trevas, ele separa as águas de cima das águas de baixo, ele separa a porção seca da porção molhada. Mas tem uma coisa que Deus não separa: o céu e a terra. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí. Só olhe para ela um pouquinho, rapidinho. Olha para ela aí. Você está enxergando um pedaço do céu aí. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Porque o céu já nos habita. Aleluia. Esse foi o selo de garantia que nós somos propriedades dele, celestiais. Então o céu já nos habita, irmãos. O céu já mora dentro de nós. Glória a Deus. Aliás, irmãos, nós precisamos também corrigir algo. O céu, Deus detém o céu. Não é o céu que detém Deus. Muitos colocam o céu, muitas vezes, maior do que o próprio Deus. O céu é a casa. Não, é o céu que mora nele. Não é ele que mora no céu. Isaías capítulo 9 diz: um filho se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, príncipe da paz, Pai da eternidade. Aleluia. Meu Deus, Ele é Pai da eternidade. Aleluia. Ele é maior do que a eternidade. Glória a Deus. Gustavo, então antes de Deus criar o céu, porque o céu foi criado antes da eternidade, aonde Deus morava? Eu respondo: antes de Gênesis 1 tem Gênesis 0. Você já meditou em Gênesis 0? Eu medito direto em Gênesis 0. Sabe aonde Deus morava antes de criar o céu? Nele mesmo. Porque Ele é autossuficiente. Ele é glorioso. Aleluia. Não há nada maior do que Ele. E é esse Deus, é o Deus do avivamento, irmãos. Glória a Deus. Esse é o Deus que pegou a semente, a sua própria semente, o seu próprio filho, e depositou dentro de nós. Glória a Deus. Agora abra no texto que eu pedi para você abrir. Eu fiz menção. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Olha o que diz aqui o texto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Agora preste atenção, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Futuro. O que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Irmãos, imaginem assim eu coloco um monte de parafuso aqui nessa mesa e eu venho com um imã, pastora, e esse imã é a figura de Cristo, uma ilustração. E eu venho, e aqui é a terra,
esse púlpito é a terra, e os parafusos somos nós. E aí tem outras coisas aí, tem pedra, madeira, plástico, mas tem uns que são compatíveis. E quanto mais ele se aproxima, chega num determinado ponto que todos aqueles que são parecidos com ele vão subir. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, creia no que eu vou dizer. Só vai subir quem se parece com Cristo. Amém. João diz assim: haveremos de ser. Ainda não se manifestou. Irmãos, você pode olhar para uma pessoa que você conhece aqui da igreja ou de outra igreja e você vai dizer assim: nossa, essa pessoa, esse irmão, essa irmã é cheia de defeitos, mas tem uma glória dentro dela que está crescendo. Aleluia. E no dia da volta de Jesus, o Cristo que habita ela, o Cristo que me habita, o Cristo que habita em você, essa pele, esse corpo falho, fraco, vai rasgar, e a glória que nós carregamos que está aqui dentro, irmãos. Assim como uma mulher quando está grávida, tem uma vida lá dentro. Aleluia. Irmão, Atos 7, que o senhor não tenha dúvida. Atos 7:49. O céu é trono de Deus, e a terra é os cabelos dos seus pés. Aleluia. O céu é só o trono de Deus. Exatamente. Atos 7:49. Isso aí. O discurso de Estevão. É isso, Pedro. É Deus. Gente, essas realidades, quando nós aprendemos, irmãos, é quando nós comemos o alimento que é o pão do céu. Quando nós comemos dos frutos da terra de Canaã, nesse livro, a vermelho, eu falo muito sobre isso. Cada alimento da terra de Canaã aponta para um aspecto da pessoa de Cristo. Agora, irmãos, eu vou finalizar, vou entrar na reta final aqui, pastor, talvez 10 minutos. O que nós precisamos ter em consciência, eu falo disso no livro, irmãos. Isso aqui vai nos ajudar a viver o avivamento. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu um alimento para tirar o povo do Egito, que é a figura de Cristo, o Cordeiro. Amém? Amém. Para nos tirar do mundo, Deus deu o seu Filho. Mas quando o povo cruza o Mar Vermelho e entra no deserto, irmãos, eles não comem cordeiro. Deus mudou a dieta. Agora, a dieta da jornada no deserto é pão que desce do céu. Você vai ler a Bíblia, você vai virar de cabeça para baixo, não vai ver o povo comendo cordeiro. O povo come pão, esse pão que descia do céu. Pasmem, Êxodo 16, depois você lê em casa. Aquele pão era um orvalho que descia no deserto. Irmãos, agora a pergunta básica: orvalho no deserto? Isso é uma indicação que o nosso alimento, a nossa dependência é do sobrenatural de Deus. Não tem explicação. Mas quando ele vê um filho dependente, um filho que se entrega, um filho que se joga, um filho que não sai por aí resolvendo as coisas na força do seu braço, irmãos, a provisão vem de forma sobrenatural. O orvalho você vê na grama, mas não no deserto. Se nós quisermos o avivamento de verdade, nós temos que comer o pão do céu. Glória a Deus. E Deus disse assim: eu vou dar uma porção diária para vocês. Lembra da oração de Jesus em Mateus capítulo 6, do Sermão do Monte?
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso De cada dia. de cada dia. Você e eu temos um Pai que cuida de nós. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um Pai que cuida de nós. Aleluia. Só que o pão do céu, eu vou voltar um pouquinho para o Egito. Na hora que Deus tirou o povo, tá? É como um pai, como os pai e mãe que somos aqui. O pai já tinha um propósito com os filhos. Todo o plano. Só que ele foi por etapas. Mas desde o Egito, sabe qual era o que estava no coração do pai para os seus filhos? Eram as delícias de Canaã. Aleluia. Gente, eu falo isso no livro. O pai tinha, desde o início, as delícias. O cordeiro é provisório. É só para tirar vocês daí. O pão do céu é o tempo da peregrinação. Mas o que eu tenho para vocês são as delícias de Canaã. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui sabem, mas se não sabem, vão ficar sabendo nessa noite. Sabe o que Canaã, a terra de Canaã, que é Israel, sabe o que a terra de Canaã significa? A plenitude de Cristo. Então o que Deus tem para você é plenitude do seu filho. Glória a Deus. Aí quando o povo entra, Josué capítulo 5, quando o povo entra e cruza o Jordão, do outro lado do Jordão, já em terra, na terra da promessa, eles comem o maná pela última vez. Não tem mais maná. Aí Deus diz para eles assim: agora eu tenho as delícias dessa terra para vocês. Podem comer à vontade. No livro eu falo sobre isso. Eu vou falar aqui de cabeça. São 7 os frutos da terra de Canaã: figo, romã. Todas elas eu falo no livro que aponta para um aspecto de Cristo. Figo, romã, uva, tâmara, da onde vinha o mel. Não era mel de abelha, era mel da tâmara. E azeitona, da onde vem a unção, o azeite. E mais 2, cevada e trigo. 7 frutos. Irmãos, o 7 nós sabemos que é um número perfeito, pleno. Se você quiser desfrutar do verdadeiro avivamento, eu sugiro que você coma e beba de Cristo esse ano. Aleluia. Eu finalizo com o texto de Ageu, capítulo 1, versículo 8. O povo de Deus estava totalmente desalinhado com o coração do Pai, e Deus levanta o profeta Ageu, o primeiro profeta a profetizar pós-cativeiro, e diz para ele: Ageu, vem cá. Eu tenho visto e ouvido que o povo tem dito o seguinte: não é tempo de edificar a casa de Deus. E eles estão pegando as madeiras e estão edificando casa para si. Os sacerdotes não falam nada, os líderes não falam nada, os anciãos não falam nada, o governador não fala nada. Então vem cá, Ageu, vai lá e diz para eles: é tempo sim de edificar a minha casa. Aleluia. E ali o profeta alinha o coração de Deus com o coração do povo. Porque Deus diz assim: Ageu, diz para eles, explica para eles o porquê que o dinheiro entra e o bolso está furado. Diz para eles o porquê que o pouco que sobra, eu sopro com a minha boca. É por isso que não sobra nada para eles. Por isso que eles não estão prosperando. Porque eles não estão edificando a minha casa.
E aqui eu finalizo, versículo 8 do capítulo 1. E ele diz assim: subi ao monte, buscai madeira e edificai a casa. Grande Deus. Subir ao monte quer dizer, irmãos, subir o nível. Quer dizer lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Aleluia. Subir ao monte fala de subir o nível da oração, subir o nível do jejum, subir o nível da leitura da palavra, subir o nível da santidade. Aleluia. Subir o nível. A igreja precisa subir o nível. Subir o nível das ofertas. Subir o nível da generosidade, do perdão, da misericórdia, da graça. Apocalipse capítulo 4. Deus diz para João: João, sobe para cá. O convite de Deus para a igreja, irmãos, biblicamente sempre é subir. Sempre. A cidade de Deus, Jerusalém, ela está situada entre 600 a 1.200 metros acima do nível do mar. Então, pastor, estou eu e o senhor no cume do Everest. 8.840 metros, mais ou menos. O maior monte da Terra. Eu e ele. Só que ele é judeu, cristão. Ou nem precisa ser, sendo judeu. E eu, brasileiro. Chegamos no cume do monte. Aí a gente vai se despedir. E aí, pastor, você vai para onde? A fala dele, Peterson, é a 8.840 metros de altura. Eu vou subir para Jerusalém. Aleluia. Aleluia. A minha fala como brasileiro e ocidental é: eu vou descer para o Brasil. Mas você nunca vai ouvir um judeu dizendo: eu vou descer para Jerusalém. É sempre subindo. Irmãos, Deus quer falar algo com a igreja. Deus quer falar algo com os seus filhos. Que a nossa caminhada é de ascensão. Glória a Deus. Aleluia. Suba o nível das suas orações. Aleluia. Suba o nível da sua frequência aos cultos de 2023. Aleluia. Suba o nível das suas entregas no altar. Amém. Suba o nível, irmão. Porque o que alguns têm até aqui não vai ser suficiente para subir, para se encontrar com Ele. É verdade. A nossa caminhada é de subida, irmãos. Irmãos, não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas nós já estamos sendo arrebatados todo dia. Nós estamos subindo. Glória. Nós estamos subindo. Hebreus 12:22. Abra comigo aí, para não ficar na minha palavra, senão vão dizer é heresia. Não é heresia. Preste atenção no que diz o texto. Hebreus 12:22. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é a incontáveis hostes de anjos, é a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Irmãos, tendes chegado. Aleluia. Nós estamos sendo, Peterson, todo dia nós estamos subindo um pouquinho. Nós estamos sendo arrebatados no Espírito, irmãos. Todo dia, através da obra de santificação, através da obra da consagração em nós. Glória a Deus. Subir ao monte, buscar a madeira, fala de cruz, de crucificar o nosso velho homem, edificar a casa, fala, irmãos, da edificação da igreja. Aleluia. Esse é o nosso papel, irmãos. Edificar, você e eu, como pedras vivas, juntos à pedra angular, junto ao cabeça da igreja que é Cristo, e o nosso socorro, edificando o lugar de habitação de Deus. Amém. Da mesma maneira que Deus projetou lá em Gênesis, no capítulo 1 até o 3, diz que Deus descia todo dia, na viração do dia, para ter comunhão com o homem e a mulher antes do pecado.
Todo dia. Isso, irmãos, esse sempre foi o desejo de Deus, ter comunhão comigo e com você. Aleluia. Irmãos, esqueçam o avivamento sem comunhão com Deus. Ah, Deus Santo. E aqui eu finalizo Aleluia. essa palavra que Deus estava queimando no meu espírito. E tem queimado, irmãos. Eu tenho pregado essa palavra. Eu tenho entendido que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo, irmãos, que Deus está nos chamando para ter comunhão. Escute, se você não tem comunhão, você está morno. E o morno Deus vai vomitar da sua palavra. Em nome de Jesus. Essa é a palavra, pessoal. Eu quero fazer uma oração e eu passo para o pastor. Coloca a mão no teu coração, querido, se você achar legal, se você achar bom. Coloca a mão no teu coração. Pai, nesta noite, nós como igreja, diante daquilo que o Senhor nos ministrou, das verdades, das realidades celestiais, desse chamamento que o Senhor tem para a sua igreja, subir o nível, subir o nível em todos os sentidos. É não sermos uma igreja raquítica espiritualmente, mas uma igreja cheia do pão do céu, cheia do alimento dos frutos da terra de Canaã, que é Cristo, cheios da vida, cheios da unção, cheios do Espírito Santo. Uma igreja que queima dia e noite, uma igreja que queima dia e noite, uma igreja onde o fogo não se apaga, o fogo não se apaga. Levítico capítulo 6, e o fogo arderá no altar continuamente, irmão e irmã que está aqui nessa noite, líderes que se encontram aqui, escute, se você está virado em cinzas, nesta noite, nesses dias, dá um jeito de se tornar brasa viva. Dá um jeito, porque se você não se consertar, se você não se arrepender, irmãos, não vai dar para subir, irmãos. Desse jeito que nós nos encontramos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade. Deus e poder. De ministrar o teu povo que é santo. E é propriedade exclusiva do Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Gustavo, a minha vida, a tua vida, amém? Aleluia. Vamos, subir, vamos acrescentar mais e mais para o Senhor, amém? Aleluia. O pastor estava orando e pregando, irmãos, e Deus me trouxe uma revelação sobre a igreja. A igreja que eu falo não é a Sião, é nossa igreja. Eu vi a parede da igreja muito alta, né? E vários homens muito grandes, sabe, irmãos, reformando, rebocando a caia sobre ele comandado. Sabe, irmãos, o que isso quer dizer? É um tempo de reconstrução, um tempo em que o Senhor está, sabe, fazendo algo novo, de dentro para fora, dentro da nossa vida. Ah, meus irmãos, tenha mesmo, sabe, o teu coração voltado para Jesus. Que esse ano seja um ano diferente na tua fé, seja um ano diferente na tua caminhada, sabe? Não se deixe deter pelos problemas, não se deixe deter, pelas lutas, pelos processos. Creia nessa palavra, creia no que Deus tem falado conosco. Deus é maior, Deus é grande, Deus é tudo. Amém, irmãos? Não é um desemprego, não é uma doença, não é um problema familiar, sabe, irmãos, que possa, sabe, que te tirar da graça e da presença de Deus. É verdade, Senhor. Que a gente não se prenda aqui, meus irmãos. Quanto mais você se prender, mais escravo você fica desse mundo, mais escravo você fica dessa terra. Mas quanto mais você se liberta para Deus, sabe, queridos, as cadeias desse mundo não vão ter força para te prender. Sabe, você vai viver, sabe, que dos impossíveis de Deus. Deus vai cuidar de você.
E é bom quando somos cuidados por Deus, meus irmãos. Nossa, eu não sei aqui, você que é pai, você que é mãe, quando você cuida do seu filho, sabe como é bom cuidar. O cuidado de Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Se você quer esse ano ter experiência com Deus, deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você. Coloca a tua vida totalmente entregue ao Senhor. Sabe, queridos? E deixa Deus cuidar de você. Siga as instruções de Deus. Estou falando isso que nós estamos terminando a campanha, irmãos, mas o ano só está começando. Só está começando. Sabe? E nós não podemos parar por aqui não. Amém? Todos esses 12 dias tem que continuar aceso na nossa vida. Sabe? Todos os dias colocando mais e mais de Deus em nós. Não viva, sabe, por aquilo que você vê. Sabe? Viva por aquilo que você espera. Sabe? Nós temos promessas de Deus. Não importa a tua idade, não sei se vocês viram aqui. Nessa campanha, até as crianças fizeram a campanha. Irmãos, e olha que é difícil criança ficar quieta no culto. As crianças vieram e ficaram no culto. Sabe, irmão, que até as crianças estão com sede de Deus. E Deus vai começar a usar as crianças se você não se levantar. Se nós não se levantarmos como ministros e profetas de Deus, Ele vai levantar as crianças. Sabe, para mostrar para nós que aquilo que é para nós fazer, se nós não fizermos, a obra não para. Deus tem um propósito, irmãos, e Ele vai usar aqueles que der lugar. Então, esse ano, meus queridos, viva a providência de Deus, viva debaixo do cuidado de Deus, viva debaixo do senhorio de Deus. Nós vivemos uma geração que é tão difícil obedecer, mas, irmãos, é bíblico. Como é bom obedecer. Eu sou filha de oriental e eu fui criada ali obedecendo. E não era apanhando, não, irmãos. Eu fui uma das filhas que quase não apanhou. Porque bastava só um olhar do meu pai e da minha mãe, eu já tremia de medo. Agora imagina a cristã agora, conhecendo um pai tão maravilhoso que nós temos. Vou obedecer. Porque é melhor do que eu sacrificar. É verdade. Obedecer para comer esse fruto. Deus. Obedecer para Aleluia. obedecer para subir. Louvado seja Deus. Queridos, como é bom. Como é bom. E não temas o diabo, não temas luta, não temas os problemas. Amém, irmãos? Tenha temor do Senhor no teu coração. E viva as promessas do Senhor. Amém? Eu quero chamar aqui os irmãos que fazem aniversário no mês de dezembro. Nós vamos orar pela tua vida, queridos. Os aniversariantes do mês de dezembro. Vamos orar, queridos. Querida igreja do Senhor, esteja em suas mãos. Pai amado, santo, poderoso, aqui estão, meu Deus, meus irmãos, que no mês de dezembro completarão mais um ano de vida. E nós já apresentamos eles ao Senhor, Pai. Para que a graça de Deus, a cobertura do céu, esteja sobre eles, Pai. Para que eles tenham uma caminhada abençoada, um ano abençoado. O Senhor quer acrescentar os seus anos de vida com muita sabedoria, com muita graça, Senhor, com muita vigor, meu Deus. O Senhor os proteja, os guarde, abençoe as suas vidas, resplandecendo o seu rosto sobre eles, Pai. E sempre sejam alvos as suas vestes, que a santidade de Deus nos envolva. E que o óleo seja sobre a cabeça deles todos os dias. Que o Espírito Santo habite sobre eles, meu Deus, diariamente e poderosamente, Senhor. Guardando e abençoando a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Uma salva de palmas para os pastores. Os pastores. Amém? Vamos fazer a oração, vamos orar, amém? O Ministério de Louvor. Aleluia. Hoje está bom, porque já temos bastante pastores. Pastor Vanderlei, pastora Fernanda, vem nos ajudar, amém? Está aqui também o pastor Daniel, está aqui também a pastora, o pastor ali, esqueci o nome, o pastor Israel. Vem nos ajudar, amém? Vem nos ajudar, pastores, vem nos ajudar, amém? Aleluia. Tem também a pastora Ruth, tem também o pastor Davi. Irmãos, vamos orar, amém? Aleluia. Aleluia. Presbítero Valdir. Eu nem preciso chamar, vocês estão todos da casa, irmãos. Pastores, venham. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus.
Oh, aleluia. Amém, meus queridos? Vamos orar para Deus. Neste momento, Rio da Glória, nós nos colocamos diante desse Deus grande e poderoso, Senhor. Paizinho querido, debaixo dessa palavra e debaixo dessa unção, nós abençoamos, meu Deus, a vida dos nossos irmãos. Apresentamos, ó Deus, o mês de dezembro nas suas mãos, Senhor. Que será já o final do ano, Senhor. Pai, guia-nos até chegarmos, Senhor, nesse dia. Conduz as nossas vidas, Senhor, debaixo, meu Deus, querido, da tua liderança. Nós nos quebrantamos, Senhor. Nós, meu Pai, nos esvaziamos de nós para poder ter mais de ti na nossa vida. Sim, meu Deus. Nós queremos mais do Senhor, Pai, na nossa vida. Nós queremos desfrutar muito mais, Senhor, de ti. Nós queremos, Pai, aleluia, Senhor, nos despir de tudo aquilo que muitas vezes nos apavora, de tudo aquilo, meu Deus, que muitas vezes, Senhor amado, nos inquieta, tudo aquilo, meu Deus, que nos afasta de ti, dos teus propósitos. Nós queremos nessa noite, ó Deus, receber, meu Deus querido, a tua presença. A tua presença vem fortalecer o nosso coração. Que não venhamos caminhar no dia, que não venhamos caminhar numa semana, mas que venhamos caminhar, meu Pai, para a eternidade, meu Deus. Nos saciados por esse lugar esta noite. Senhor, que a casa de Deus seja cheia da sua glória. O Senhor enche esse lugar, meu Pai, com teu resplendor. Fortalece, Deus. Enche esse lugar, enche essas vidas, Senhor. As crianças, os jovens, os adultos, as irmãs, Senhor. Deus, vai longe, cura, o chão de vida, restauração de vida.
benditos ao Senhor por toda a madrugada. Aleluia, como é bom, amém? Queridos, mas nós temos que terminar. Deus abençoe a tua vida, teu propósito, que você tenha um ano assim, queridos, olha, lançados mesmo nas mãos de Deus, corpo, alma, espírito, coração, que você viva esse ano que você jamais viveu na sua vida. Mas para isso você tem que se entregar, amém? Você tem que se lançar ao Senhor, aos cuidados de Deus, aos seus direcionamentos, amém? E uma das coisas que nós aprendemos muito na palavra esses dias é obedeça. Amém? Obedeça. Tudo que Deus tem ensinado em sua palavra, vamos praticar. Vamos colocar no coração, vamos praticar, vamos obedecer. E com certeza, irmãos, comeremos, amém? O melhor da terra, como foi pregado, amém? Amados, eu gostaria que vocês ficassem sentadinhos um pouquinho. Eu vou fazer a última oração, eu vou dar a bênção apostólica. E aí, sentadinhos, a igreja preparou, os irmãos prepararam um lanchinho, um bolinho, para que vocês possam, nesse dia tão especial, amém, participar com a gente dessa comunhão, amém? Eu vou orar, porque já estão todos ali já esperando o sinalzinho. Amém, meus irmãos? Vamos orar, amém? Querido Deus, muito obrigado. Senhor, eu só tenho que agradecer a Ti e os meus irmãos. Obrigado, meu Deus, pelos pastores que aqui estão nessa noite, Pai. Senhor, agradecemos por cada um deles, por suas famílias, por suas esposas, seus filhos. Agradecemos por nossos irmãos que foram perseverantes, meu Pai. Até as crianças, Senhor, perseveraram. E eu creio, meu Deus, que será grandioso, meu Deus querido. Aleluia, Senhor, essa semeadura. Plantamos, meu Deus, e vamos regar, vamos cultivar, Senhor, essa palavra, Senhor, essa comunhão, essa unção. E cremos, meu Deus, que desfrutaremos, Senhor, esse avivamento para a glória de Deus. Oh, meu Deus, despedindo do povo, pedindo, meu Deus, que a graça de Deus esteja no todos, meu Deus. Que o Senhor abençoe cada dia, Pai, mais e mais eles, para que nós possamos estar juntos, Senhor. Sabe, querido Deus, não somente lá, Senhor, amado na glória, mas aqui mesmo na terra, que nós possamos cada dia mais estar junto com nossos irmãos, nossos pastores, independente de denominação, que nós vamos estar juntos como corpo de Cristo, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome. Eu te agradeço pelo Teu mover e pelo Teu agir, por esses 12 dias de bênção, de clamor e de vitória para esse ano de 2022. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.